Queridos irmãos e irmãs, eu sou o diácono José Francisco e quero partilhar um pouco da liturgia deste próximo domingo, dia 20 de nove de 2020, quando celebramos o 25º domingo do tempo comum. O evangelho deste domingo é de São Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16, que começa dizendo que o reino dos céus é como a história de um patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Saiu às 9 da manhã e disse àqueles que estavam desocupados: vá trabalhar também na minha vinha, e eu pagarei o que for justo. Saindo pelo meio-dia, às 3 horas da tarde, fez o mesmo. E saindo ainda às 5 horas da tarde, encontrou pessoas, trabalhadores, que estavam desocupados e disse: o que está fazendo aí? E este trabalhador disse: ninguém me contratou. Disse o patrão: vá também trabalhar na minha vinha. No final do dia, disse ao administrador: pague a todos uma moeda de prata, começando pelos últimos até os primeiros. Quando os primeiros viram que os últimos receberam uma moeda, acharam que ia receber mais. Mas recebeu a mesma quantia. Então reclamaram, é claro: como nós que trabalhamos o dia inteiro, enfrentamos o sol do meio-dia, e esse que trabalhou apenas 1 hora, receber a mesma quantia que nós? E o patrão vai dizer: eu fui justo contigo, não combinamos uma moeda de prata? Não posso fazer o que eu quero com o que é meu? No final deste evangelho nós vamos ouvir que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Mas é difícil entender, não é, este evangelho? Como assim? Na nossa lógica não dá mesmo para entender. Um que trabalha 1 hora e o outro que trabalha o dia inteiro, ser pago a mesma quantia. A gente consegue entender se a gente voltar na primeira leitura, né, do profeta Isaías, capítulo 55, de 6 a 9. Buscai o Senhor enquanto pode ser achado. Veja o que diz o profeta. O profeta sempre é a voz de Deus. Diz que o Senhor, diz: meus pensamentos não são como os vossos pensamentos. Os vossos caminhos não são como os meus caminhos, diz o Senhor. Estão meus caminhos tão acima dos vossos caminhos, e meus pensamentos acima dos vossos pensamentos, quanto está o céu acima da terra. E é verdade. Na lógica humana não dá para entender o evangelho. Mas os pensamentos de Deus não são como os pensamentos humanos. Os caminhos do Senhor não são como os nossos caminhos. Está tão distante quanto o céu está sobre a terra. Por isso, vamos rezar no Salmo: o Senhor está perto da pessoa que o invoca. E vejam que a gente vai rezar mais adiante neste Salmo. É justo o Senhor em seus caminhos, é santo em toda a obra que ele faz. O Senhor é justo, o Senhor é santo. Nós somos pecadores, na lógica humana não dá para entender a palavra de Deus nesse domingo. Mas o Senhor é justo, o Senhor é santo. Como nós ouvimos no Evangelho, A vinha, é o mundo, é a sociedade. O patrão é o próprio Deus, é o próprio Jesus. Os trabalhadores somos todos nós. Mas aí a gente começa a pensar: não está certo. Se a vinha é a sociedade, é a comunidade. Veja, eu estou tanto tempo na comunidade desde criança. Participo, sou justo, sou fiel. E aquele que viveu numa vida desregrada, vivendo a corrupção, o pecado, e chega
e vai merecer um lugar no céu, mesma coisa que eu? E é verdade, não é? Deus é justo, Deus é amor, Deus é graça, Deus não é meritocrato. Olha que ele está falando do reino dos céus. Aí a gente olha para a leitura, né? Na segunda leitura da carta de São Paulo aos Filipenses, né? Capítulo 1, versículos de 20 a 24 e também o versículo 27. Veja o que diz São Paulo. São Paulo é um trabalhador, né, da vinha do Senhor, que chegou um pouco mais tarde. Ele chegou depois dos outros discípulos. E olha o que ele diz: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. O viver é Cristo. Aquele que chegou mais tarde perdeu de viver a vida em Cristo. Mas se houve a conversão, ele também tem direito ao reino dos céus. E São Paulo vai dizer: sinto-me atraído para os dois lados, para estar com Cristo, o que para mim seria de longe o melhor. Mas para vós é mais necessário que eu continue minha vida neste mundo. Ou seja, estar neste mundo ou ir para junto de Deus, São Paulo diz que morrer é lucro. São Paulo diz que de longe seria melhor estar com Cristo. Veja a certeza da ressurreição, queridos irmãos. Veja a certeza do dever cumprido, embora tenha chegado mais tarde para trabalhar na vinha do Senhor. Veja que bonito. Para quem acredita na ressurreição, para quem acredita na vida eterna, o morrer é lucro. Por quê? Porque quando alguém morre, quem sofre? É aquele que deixou este mundo? Não. Aquele que acredita na ressurreição não sofre. Quem sofre somos nós. Quantos de nós ainda sofrendo, chorando, né? A partida de algum ente querido da nossa vida, não é? Amigos, parentes. Olha, mas ele era tão justo, tão fiel, não é? Era uma pessoa tão boa e não está mais junto de nós. Por isso, queridos irmãos e irmãs, nesse domingo, dia do Senhor, vamos atender o pedido do Senhor. Buscai o Senhor enquanto ele pode ser achado. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. Que o Espírito Santo de Deus nos ilumine, que Maria Santíssima interceda por todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.